Olá, mulheres, sejam bem-vindas nesse vídeo de hoje, o vídeo de número 13 de 31 conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso foi algo que surgiu no meu coração no mês passado e eu falei, meu Deus, eu tenho tanto para falar lá, mas muitas vezes, nós ficamos presas na nossa programação, nas nossas agendas e adiamos os projetos. Você faz isso? Eu também, vida real, mulher real por aqui. Mas eu falei, não, uma hora eu vou precisar parar para gravar os conteúdos que eu quero, uma hora eu preciso botar para fora aquilo que eu preciso, e foi o meu projeto. Sentei, peguei um papel, uma caneta e estabeleci os nossos 31 motivos, nossos 31 temas, e aqui estou eu, sendo leal e fiel ao meu projeto, porque esse é um ano que eu determinei para ter resultados, um ano que eu determinei para ter foco, para caminhar para aquilo que eu desejo, e dentro do meu propósito de vida eu não posso só me transformar, me desenvolver e crescer, eu preciso levar outras mulheres comigo. E que bom que você está aqui, que bom que você avançou até aqui. E se você chegou até agora, você também é bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal e caminhar junto conosco. Tudo bem? Vamos crescer juntas? Eu espero que sim. Mulheres, hoje eu quero falar sobre as nossas reações. Às vezes eu converso com algumas mulheres e elas falam assim, Odete, é tão difícil reagir do jeito certo, porque muitas vezes eu tô ali na minha rotina, no meu dia a dia, e quando vê, eu já reagi, eu já falei alto. Muitas vezes eu não gostaria de chatear as pessoas e eu chateei. Às vezes no sangue quente, eu sou muito impulsiva e eu reajo, eu frustro as pessoas, eu magoo as pessoas. Mas eu quero trazer uma realidade para vocês hoje que mudou muito a minha vida. Em que sentido? Transformou as minhas relações. Quando eu entendi, lendo um livro, eu pedi para meu marido botar aqui para vocês, chama Ative o Seu Cérebro. E eu, mais uma vez, encorajo vocês. Nós precisamos ler, nós precisamos nos desenvolver. E a leitura é muito importante para isso. Ah, Odete, mas eu não gosto de ler. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nos dá trabalho, tudo aquilo que nos incomoda, a gente adia, a gente não quer fazer. Mas através do conhecimento, nós vamos nos movendo. Nós muitas vezes não mudamos porque não sabemos, não fazemos o que tem que fazer porque ninguém nunca nos ensinou, Você sabe que nós perecemos por nos faltar conhecimento. Nós precisamos conhecer primeiramente a palavra, nós precisamos conhecer a Deus, mas nós também precisamos saber como viver nessa terra, os nossos desafios no dia a dia, Então, para todas as áreas da nossa vida, existem formas, existem ações que nós podemos ter e nós precisamos, inclusive, desenvolver. Então, através desse livro, voltando aqui, eu aprendi coisas assim incríveis. Inclusive essa autora, ela é cristã, ela é uma neurocientista cristã. Todos os livros dela que já foram traduzidos para o português, eu já li e eu encorajo você, tem livros maravilhosos. Tem falando sobre a nossa identidade, tem falando sobre estilo de vida, alimentação, é bem legal, É uma autora bem completa. Mas voltando para esse livro, ela ensina que nós podemos ter reações diferentes para tudo. E que não existe esse processo automático de que eu só penso no que eu fiz depois que eu fiz. Existe um processo na nossa tomada de decisão antes das nossas reações. Então, como eu sempre falo aqui, de fato, está provado que nós não precisamos viver no modo automático. Nós podemos avançar, ainda que um dia de cada vez, ainda que falhando, ainda que errando, mas nos corrigindo. Eu sempre falo com as pessoas quando eu estou atendendo, quando eu estou desenvolvendo ali, principalmente na mentoria, que nós podemos nos questionar antes de dar os próximos passos. Nós precisamos desligar o botãozinho do modo automático de vida e acionar o modo intencional. Só que por que é trabalhoso? Porque eu nunca vivi isso. Então eu venho caminhando numa trilha, fazendo as mesmas coisas, porque alguém já passou por ali, porque alguém já fez aquilo ali. Mas eu posso olhar e falar, cara, mas se eu for nessa direção, eu já sei onde eu vou chegar. Eu já sei, inclusive, os resultados que eu terei. Mas eu não quero ir por ali. Eu não quero aquilo que alguém determinou, eu não quero aquilo que alguém já viveu, eu quero algo novo. Então eu posso parar e falar, a partir de hoje, eu ajo e reajo diferente. Então, como que eu quero, por exemplo, uma mudança no meu casamento, se eu sempre faço as mesmas coisas? Ah, Odete, mas você não conhece meu marido, você não sabe a forma como ele fala comigo, você não sabe como ele age dentro de casa. Eu não preciso saber dele, eu preciso saber de você. Quais são as suas reações para aquilo que ele faz? Quais são as suas reações para aquilo que ele fala? Eu estou dando exemplo de casamento, mas poderia ser muitas outras coisas.
quantas vezes eu já me estressei muito, porque eu e meu marido temos temperamentos diferentes. Gente do céu, eu já estava casada, eu já era pastora, eu já era psicóloga quando eu fui fazer minha análise de perfil. E eu fui mergulhar para me conhecer. Depois que eu me conheci profundamente, que eu fiz um raio-x interno, eu falei, amor, você tá vendo a minha mudança? Ele tô. Eu falei, você também precisa fazer isso. Então, através do que ele viu em mim, ele falou, eu também quero. Aí ele foi fazer a análise de perfil comportamental dele. E foi maravilhoso. Porque nós vimos muitos conflitos que nós vínhamos tendo nos últimos anos que não tinha respeito ali somente de uma dificuldade na comunicação. É porque, na verdade, nós não conhecíamos um ao outro e não respeitávamos o outro como o outro era. Então, a partir dali, eu falei, gente, eu comecei o movimento, eu me posicionei. E quantas vezes eu falei, você tem que mudar, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer mais aquilo. Eu cansei desse lugar. É aquilo que eu falo para vocês, mulheres adultas fazem o que precisa ser feito e param de adiar aquilo que gostariam de viver. E eu fiz isso. E eu falei, gente, eu sou introvertida. Vocês podem não acreditar, mas eu sou introvertida. E ele é o extrovertido. Então, eu tenho uma forma de me comunicar com as pessoas, ele tem outra. Eu tenho uma forma de descansar, ele tem outra. Eu tenho uma forma de enxergar as pessoas, o mundo, a mim mesma, a minha casa, ele tem outra. Então, quantas vezes nós nos desgastávamos ali, tentando um botar na cabeça do outro o que está passando dentro da nossa mente? Impossível. Só que eu reagia no modo automático e estava ali adiando a transformação, não só do meu casamento, mas da minha casa. Os meus filhos estavam inseridos naquilo. Eles viam como eu reagia. Eles viam as minhas reações, assim, no sangue quente, né? Num dia ruim, num dia de preocupações. Eu falei, cara, parei. Então, a partir desse conhecimento, muitas coisas mudou para mim e para ele. Voltando para a leitura, ali eu só entendi o quanto que isso é real. Então, eu falei, já sei. Como que eu lido quando ele estiver estressado? Não posso mais agir do jeito que eu ajo. Eu tracei um plano de ação. Como que eu lido quando eu acordo chateada porque alguém me decepcionou? E eu estabeleci uma forma de lidar com aquilo. E aí, mulheres, isso foi um treinamento. Não é rápido. Não vou te iludir, não é. Como que você reage, por exemplo, quando as coisas saem do teu controle? Como você reage quando a tua chefe te chama atenção? Como você reage quando os teus filhos não fazem aquilo que você gostaria? Como você reage quando as coisas no teu ministério te desagradam? Pega essa resposta para essas perguntas que eu te trouxe aqui agora e pensa assim, como seria se eu mudasse isso? E se ao invés de reclamar, eu encorajar? E se ao invés de eu contaminar as pessoas com a forma como o meu coração está sujo, eu me calar? E se eu me aquietar? O que eu ganho com isso? Então, para tudo que nós vivemos, nós podemos reagir de formas novas. E o mais incrível, nós colhemos muito com essas reações e os nossos relacionamentos também. Então, a partir de agora, eu quero realmente te encorajar, hoje, a partir do dia que você está vendo esse vídeo, quando pequenas coisas te causarem danos, para, respira, analisa. Será que eu respondo diferente? Uma das coisas que mais está trazendo conflito na vida das mulheres, isso aqui, ó. Mensagens no WhatsApp, textos, interpretações, e ali muitas vezes no modo automático nós reagimos. Como será se você reagir diferente? Como será se ao invés de você já responder no modo automático com o teu sangue quente, você fizer uma pergunta? Foi isso mesmo que você quis dizer? Você pode repetir a pergunta que eu não compreendi? Essa foi mesmo a tua intenção? Você tem ideia do que isso pode causar na nossa relação? Nós temos condições de conduzir as coisas de uma forma totalmente diferente. E esse vídeo, o intuito desse vídeo é te fazer reagir. Eu me lembro que uma vez eu fui chamada para uma conferência que chamava Reage, Menina. E eu preguei ali para muitas mulheres. E eu falei, mulheres, nós precisamos reagir. E nós precisamos reagir porque nós estamos vivendo uma geração de mulheres apáticas. Sofridas, angustiadas, porém apáticas. Mulheres de Deus. Mulheres que oram, que choram, que se derramam na presença de Deus, que vão ao culto todos os domingos, mas mulheres que não reagem. Mulheres que não se movem do jeito correto. Quer ver um exemplo? Vamos falar de Ana rapidinho? Ana tinha um lamento, Ana tinha uma frustração,
Todos os anos ela ia lá e contava para Deus, para a pessoa certa, né? Sobre aquilo que ela estava vivendo. Ela se ajoelhava, chorava, reclamava, se apresentava ali diante de Deus, levantava, voltava para casa, fazia as mesmas coisas, tinha os mesmos resultados. Mas a palavra fala que quando ela apresenta diante de Deus um clamor, não um lamento, um clamor, se você puder estar lá no livro de 1 Samuel capítulo 1, ela chega ali, ela se derrama diante de Deus e ela fala: Deus, se o Senhor se atentar para a oração dessa tua serva, eu farei isso, isso e isso. Ela pega o choro dela e ela traz agora um pedido para o Senhor com propósito. Ela foi ousada com propósito. Ela ora, ela chora, ela se levanta. Olha a reação dela. Ela se levanta, ela muda de postura. A palavra fala que ela volta para casa, ela vai comer, porque ela não comia, né? A palavra fala que o marido fala: meu Deus, você não reage, você não come, por que você tá tão triste? Eu te dou uma vida boa, será que eu não sou melhor que 10 filhos, né? Eu penso que seria um marido presente, né? Um marido que a amava, que cuidava dela. Só que ela não queria o que ela tinha, ela queria o que ela não tinha, que era o filho. Isso aqui daria até um outro vídeo, né? Porque eu brinco, eu sempre falo com as mulheres, ela queria o que Penina tinha, que era filhos, e Penina queria o que ela tinha, que era o amor do marido. Oh, meu Deus! Como muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de insatisfação, né? Trazendo um grande vazio para a nossa vida por aquilo que nós ainda não temos, por aquilo que nós ainda não alcançamos. Mas voltando, ela levanta, ela come, ela volta para casa e a palavra fala que ela vai namorar o marido. Depois que ela namora o marido, a palavra fala que Deus se lembrou dela. O que fez Deus se lembrar dessa mulher? Uma reação diferente, uma mudança de postura. Ela entendeu a parte que cabia a ela e muitas coisas mudaram a partir dali. Eu quero finalizar esse vídeo falando isso para você. Tem muitas coisas que vão mudar na sua vida quando você mudar as suas reações. Você fala demais? Vai trabalhar isso. Você tem um sangue muito quente, está sempre muito estressada, muito irritada, vai trabalhar isso. Você é uma pessoa muito ativa, muito proativa, mas é aquela que muitas vezes pega até responsabilidades que não são suas, vai trabalhar isso. Nós sabemos os pontos que precisamos trabalhar. O grande problema é que nós estamos adiando todos esses pontos. Então chega de adiar. Reage, menina. Reage, mulher. Se posiciona. Vai aprender o que precisa ser aprendido, vai fazer o que precisa ser feito. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Lembra do vídeo lá de trás, se não me engano, o terceiro ou quarto vídeo? Vai colocar a tua vida em ordem. Vai mudar absurdamente os teus resultados com a parte que cabe a você. E eu te encorajo, finaliza esse vídeo e vai fazer o que precisa ser feito. Vai aprender o que precisa ser aprendido, vai fazer aquilo que você está adiando para que a tua vida mude totalmente. E eu espero fazer parte disso. E eu espero um dia te conhecer, olhar nos teus olhos e saber que a partir desse vídeo muitas coisas mudaram por aí. Eu espero que sim, eu faço votos que sim. E eu oro para que isso aconteça. Que Deus te abençoe e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.